Povo de Deus, boa noite. Glória a Deus. Estou aqui para pregar uma palavra do pecado, né? Que leva o homem ao pecado, né? Quando o homem peca e vem o arrependimento, como aconteceu com o rei Davi e a Betseba e a criança, pode acontecer com todos nós. Mas Deus foi misericordioso com Davi. E Deus perdoou Davi. Mas a criança morreu. Foi o fruto do pecado. Então nós devemos analisar todas as nossas idas e vindas, todos os nossos deslizes, porque nós temos como evitar o pecado. Mas para isso, nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus. Eu vou ler para vocês aqui hoje o que aconteceu com Davi. De repente pode acontecer com você, pode acontecer comigo, mas na verdade, Deus é que perdoou o rei Davi, como o Natan disse, né? O profeta Natan, tem um versículo aqui que ele fala sobre isso. É o versículo, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E manteve o Davi lá no cargo de rei. E todos os soldados perdoaram Davi. Os soldados que eram muito amigos do Urias, porque eles eram da mesma companhia, né? Eles eram soldados. E teve o Sama, que era cego. Ele ficou cego numa batalha que ele foi batalhar. E ele ficou cego, mas ele era irmão do Urias. Mas quando Davi se propôs a jejuar pela criança, ele gostaria que Deus, ele achou, né? Ele gostaria que Deus salvasse a criança. Mas não foi possível, né? Então ele ficou em jejum a noite toda e no meio da madrugada a criança morreu. E o Davi, ele ficou todo machucado, né? Cheio de tumor. E ele estava andando com cajado, mancando, com dores, em jejum. E quando ele soube que a criança tinha morrido, ele foi até a Arca da Aliança. E se prostrou e pediu perdão a Deus. E Deus curou todas as chagas de Davi. Tanto é que ele largou o cajado, ele andava se arrastando com o cajado. Ele largou o cajado e ficou perfeito. Deus curou ele. E ele continuou como rei. Aí ele foi lá dar uma satisfação para os capitões. E disse: eu mandei o Urias para a morte. Eu pequei. E aí os soldados também perdoaram, né? Porque só Deus é que pode julgar. E olha que Deus ele foi misericordioso com Davi. Glória a Deus. E nem está escrito aqui, ó: a morte do filho de Betseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles.
ao 7º dia morreu a criança e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: e é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor, lá no castelo que Davi tinha tomado dos amonitas, dos filisteus, perdão. Ele conseguiu levar a arca para lá e construiu um tabernáculo, onde a arca ficava de um lado, coberta com pano azul e com a cortina que simbolizava os querubins. E do lado ficavam os sacerdotes, que ofereciam sacrifícios para Deus. Aí o Davi se prostrou, orou e jogou o cajado, porque Deus curou ele ali mesmo. Os machucados que ele tinha, os ferimentos, Deus, e ele saiu andando normalmente. Aqui, da casa do Senhor, e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Ele jejuou durante 7 dias, a criança ficou durante 7 dias doente. Ele não comeu nem bebeu. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedias, por amor ao Senhor. Então, para você ver, o Davi ele foi errado, ele pecou. Ele deveria ter ido para a guerra. Ele não podia ter ficado lá no palácio sem fazer nada. Mas, às vezes acontece na vida da gente, né? Às vezes a gente temos um a fazer com outros irmãos e nós não vamos. Ficamos passeando por aí, né? Aí vem o pecado. Por mais que a gente, às vezes, não queira participar do pecado, ou fazê-lo, se estiver sozinho, a tentação é grande. Por isso que nós precisamos meditar de dia e de noite na palavra de Deus, do jeito que Deus pede. Não precisa ser um pastor. Porque se você meditar de dia e de noite na palavra de Deus e estiver com a mente ocupada em Jesus Cristo, em Deus, pode aparecer a tentação que for. Sendo você casado ou não casado, você não vai cair em tentação. E quando você for cair em tentação, você vai vir no seu próprio pensamento.
Poxa, Jesus veio na terra, ele renasceu no ventre de uma mulher, viveu 33 anos na terra e nunca pecou, né? Já os discípulos que estavam aprendendo com ele, que somos nós hoje, os discípulos, Jesus está aqui, ó, na palavra de Deus. Então, se nós guardarmos a palavra de Deus, empresário, motorista de táxi, de avião, de metrô, até quero orar pelo pessoal de Pernambuco, está tendo uma greve lá dos metroviários. Como eu oro por todos, né? Eu não estou falando o nome de vocês, porque vocês já conhecem a minha pregação e vocês sabem, vocês têm o meu canal no YouTube. Mas o pessoal do Pernambuco, os índios, os ciganos, os senhores e senhoras que se encontram nos asilos, também já tem o YouTube. Os médicos lá já colocam para eles na televisão, né? Eles têm televisão tem televisão e tem internet. Aí eles vão lá e digitam lá Frank dos Santos Doré casado e aparece lá a pregação para eles. Então, esse pecado foi o único pecado do Davi. O único pecado que ele teve foi esse. Foi gravíssimo. É um pecado para a morte. O que não pode acontecer com nós, né? Eu encontro muita gente na rua, no mercado. Eu estou fazendo um bico aí. Estou limpando uma piscina. Estou falando de Jesus. O zelador gosta de ouvir. Alguns moradores até chegam perto. Mas nós devemos correr do pecado. No meu caso mesmo, eu sou piscineiro. Eu trabalho em obra também. Enfim, faço de tudo. Tudo que Deus abre uma porta para mim fazer, eu vou e faço. Mas onde eu trabalho, no meu ramo de piscina, vocês imaginam se eu fosse prestar atenção, se eu tivesse com a mente vazia. Porque lá tem senhoras, tem moças, tem jovens, que eu tenho obrigação de chamar de senhoras. Mas imagina se eu fosse tirar o foco do meu serviço, de estar limpando a piscina, e fosse ficar olhando para as mulheres que estão de biquíni, né? Algumas até pedem favor para mim. Dá para o senhor montar um guarda-chuva para mim ali? Dá sim, eu vou lá, monto o guarda-chuva, coloco lá para elas, a cadeira de banho, já corro para a piscina de novo, volto. Não é o meu trabalho, mas eu vou e faço isso, né? Porque Deus, ele é claro. Você até pode olhar para uma mulher que não é a sua, mas você não pode desejar, como Davi desejou a Betseba, ou como muitos homens por aí vê uma mulher na rua tendo a sua e deseja. Aí a tendência é, Então, o significado dessa palavra do pecado de Davi, ele se arrependeu. A história é uma história bíblica que Deus pede para o homem de Deus. Medita, tira uma hora do seu serviço e pega a sua... Porque você deve ter uma Bíblia no carro. E vai ler e abre a Bíblia, não importa o livro que você vai abrir. Pega um capítulo e lê ele. Se não conseguir ler inteiro, lê 2 ou 3 versículos e medita neles. O dia que você não entender, você para numa igreja, ou chega no domingo na igreja, pega um pastor, faz favor, eu abri a Bíblia aqui nesse capítulo, e li 3 versículos e fiquei meio confuso. Qual o significado? Ele vai te explicar. E o pastor gosta quando ele é chamado por uma ovelha para ler a Bíblia, para orar, para falar de Deus. Glória a Deus. Então é isso. Vamos orar aqui. Nessa noite de quinta-feira, orar por todos para que corram do pecado. O senhor aí, o cacique aí da aldeia, que manda mensagem para mim, para minha esposa. Olha, o senhor tem a Bíblia aí na sua aldeia. O senhor acredita em Deus. Então o senhor prega para os índios, né, para seus filhos, para toda a tribo. E a hora que o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode chamar um pastor aí. Eu mesmo, se o senhor me chamar aí, eu vou aí. Vou com o maior prazer. E também tem os ciganos, tem os senhores e senhoras que se encontram nos asilos.
tem os irmãos presos, tem os empresários que eu oro, o Bismarck, o Orlando, seu Oswaldo, o Arribamar, tem o Raimundo, e tem muitos outros que eu oro, que não são empresários, mas que um dia podem vir ser empresários do seu próprio negócio. Né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E nessa noite, se tiver alguém que pecou, tranca a porta do banheiro e fala com Deus, pede perdão a Deus, mas não seja repetitivo. Diga a Deus, Deus, eu pequei nisto. O Senhor me perdoa, eu não vou pecar mais. Entra num concerto com Deus. Ele vai te perdoar, como ele perdoou o rei Davi. Glória a Deus. Também, se tiver alguém com dor essa noite, gostaria também de mandando um abraço para a Dona Rosa, seu Germano, e por todas as pessoas que eu oro, né? O Bisma, né? Deus é contigo. Vamos tomar da água e ser abençoado? Glória a Deus, hein? É isso aí, gente. Hoje eu gravei de um lugar diferente, né? Que é a minha sala, né? Eu tô vendo ali o rei Davi. Tá passando a novela do rei Davi na televisão. Então eu falei, eu vou pregar do sofá hoje. Glória a Deus. Aleluia.